Aleluias, glória a Deus. A paz do Senhor. Será que você pode respirar nesta manhã? Respire. Respire, diz o Senhor. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus de aliança, Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Durante semana passada eu tive uma notícia muito ruim, mas um dia antes dessa notícia chegar, Deus já tinha liberado uma palavra. E quando eu me vi diante dessa situação de alguém que eu amo muito e que o espírito da morte, estava ali tentando matar essa pessoa, usando das suas emoções para sufocar o órgão é o coração. Deus me deu esse discernimento sobre o plano de Satanás. Porém, nem todo mundo, tem aí um coração flexível para ouvir. Mas nós temos uma ferramenta, nós temos uma arma que é essa contra essa. Então eu intercedi ao meu Pai, ao meu Deus. Na verdade, eu já intercedo há muito tempo pela vida desta pessoa que eu amo tanto e que eu desejava e pedi ao Senhor, desejo muitos anos de vida, que possa aproveitar a sua vida, porque já enfrentou muitos sofrimentos. E então ali aquela notícia ruim, Deus tinha me dado uma palavra antes, ó Deus de relacionamento. Já sabia que essa pessoa passaria por uma situação de estresse e iria para um hospital. E naquele momento ali que eu ouço aquela notícia, eu também já tinha uma boa notícia e pude compartilhar com esta pessoa. E aquela boa notícia, a palavra de Deus, me manteve aqui falando as palavras de Deus, no restauração da alma. Deus me deu discernimento que o adversário queria mexer com as minhas emoções e queria também, pela situação de estresse dessa pessoa, sufocar o coração. E qual palavra, Lilian, que Deus usou para te dar esse discernimento? A palavra de Deus nos fala sobre um rei. Deixa eu pegar aqui a palavra para mim e para você, porque eu não iria trazer ela, mas você pode trazer para a sua vida e ter atenção. Eu libero sobre a sua vida em nome de Jesus, não a minha humanidade, mas o Espírito Santo de Deus que está em mim, onde a palavra de Deus diz que Ele dá sabedoria, Ele dá entendimento, aleluia, Ele dá conselho, Ele dá força, para que você de hoje em diante possa caminhar não pelo conselho da sua natureza humana, não pelo entendimento da sua natureza humana, não pelas suas experiências, nem pelas suas dores, e para que o Espírito Santo te dê inteligência emocional, te dê inteligência para que você possa saber lidar com os conflitos da vida, com as tempestades da vida, com o estresse da vida, porque neste mundo teremos aflições, mas o Espírito Santo de Deus que está conosco, porque não somos um povo abandonado pelo próprio Deus, mas Ele está conosco e Ele nos consola e Ele nos lembra as palavras do nosso Mestre Jesus Cristo, e Deus nos guarda, porque estamos no seu esconderijo, porque confiamos nele. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele te dê a habilidade, a capacidade de gerenciar as tuas emoções, de gerenciar as tempestades, de gerenciar, aleluia, os conflitos internos, porque o reino a qual nós estamos é um reino que capacita, é um reino que ensina, é um reino, aleluia, de paciência, de bondade, de misericórdia, de perdão e de amor. Então hoje, aquele que está conosco, o Espírito Santo de Deus, por não estarmos sós, então não vamos andar mais
a vida que sufoca os nossos órgãos, a vida que sufoca os nossos órgãos, porque o diabo tem usado das emoções para matar eu e você. Mas com o discernimento que o Espírito Santo me liberou, na vivência que eu vinha desde a semana passada sobre a vida de alguém que eu amo, hoje eu trago esse conhecimento, esse despertamento para a igreja de Jesus Cristo, porque o plano de Amã não será executado, o plano de Amã não será executado, porque eu e você temos um Deus e Ele nos autoriza a lutar, Ele nos autoriza a enfrentar, Ele nos autoriza a lutar, Ele nos autoriza a enfrentar o medo, a enfrentar a tristeza e sairmos deste lugar. Toda limitação física no seu cérebro, alterações na sua mente ou no seu corpo, aleluia, glória a Deus. Deus tem o poder para curar, Deus tem o poder para curar, Deus tem o poder para liberar sobre o teu corpo, sobre a tua mente, sobre a tua terra física, o teu cérebro. Aleluia, do seu poder, e trazer estabilidade para as tuas emoções, e trazer estabilidade para os teus sentimentos, e trazer clareza para a tua mente, e te tirar desse lugar do poço, da dor, da escuridão. Então eu oro em nome de Jesus, para que a boa notícia que vem do próprio Deus, levante o teu espírito agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque é isto que a palavra de Deus nos orienta, de nós orarmos uns pelos outros, de nós confessarmos os nossos pecados, de nós fortalecermos uns aos outros, porque a palavra de Deus diz que a mensagem de Deus é a palavra de Deus, é o que sai da boca de Deus que nos faz crescer espiritualmente, que levanta o nosso espírito, aleluia, glória a Deus. Então nós não somos um povo abandonado. Então o adversário tem usado das situações para nos submergir na dor, para enfraquecer o nosso espírito, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que com gemidos inexplicáveis, falando com as minhas palavras, imagináveis, que eu e você pode nem saber, mas ele tem intercedido ao Pai, ele tem falado ao Pai, ele tem orado ao Pai, porque a palavra diz que o Espírito de Deus, ele ora. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Tudo que Jesus fez na cruz faz com que eu e você realmente realize a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Uma vida de santidade, uma vida separada. Antes não podíamos, antes sofríamos por causa do pecado, mas agora, com o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, o sacrifício de Cristo da cruz, quem pode impedir de eu e você realizar a vontade de Deus? Essa entrega total, não a entrega parcial, uma entrega total, livres de toda sobrecarga mental que o mundo, que uma aprendizagem errada trouxe para tua mente, será lançada agora fora, em nome de Jesus. E o cerco do Senhor está sobre ti, está ao teu redor, para que você possa ser desenvolvido, ser desenvolvida pelo Espírito Santo de Deus. Essa obra maravilhosa que o Espírito Santo de Deus gera em nós, esses filhos e essas filhas, aleluia. E embora a tua humanidade e a minha não coopere, graças a Deus que estamos cercados pelo poder, pela sombra do Altíssimo, porque se esta é a vontade de Deus, quem pode impedir os desenvolvimentos dos filhos de Deus? Quem pode impedir o desenvolvimento dos filhos de Deus? Ninguém. Ninguém. A minha humanidade nem a tua humanidade, porque Ele libera poder. Então, deixa eu pegar aqui o versículo. Glória a Deus. Na situação, eu fiz uma leitura. Já encontrei o versículo, tá em 2 Reis 8, capítulo 8. Eu fiz uma leitura. O que é uma leitura da situação? Por exemplo, eu estava bem no meu relacionamento com meu esposo, com meus filhos, minha saúde, saúde dos meus filhos.
tínhamos o alimento. Então, isso é uma leitura, porque você tem que fazer uma leitura do cenário para não submergir na dor, como se tudo dependesse daquilo. Então, eu tinha um problema, eu também já tinha uma palavra, uma situação levantada e uma ameaça de morte. Mas, antes da ameaça de morte chegar ao meu conhecimento, eu já tinha uma palavra um dia antes, liberada pelo próprio céu. Veja, a palavra de Deus diz assim, lá em 2 Reis 8, verso 15, mas no dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou bem e com ele sufocou o rei. Então ele pegou um cobertor, molhou bem e com ele sufocou o rei. Então o rei não ia morrer da doença, porque o profeta, ele fala lá no... Aqui, ó. O profeta diz, porque o rei, né, quer saber. Então, lá no verso 10 do 8, capítulo 8, verso 10. Eliseu disse, o Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. Porque o rei Ben-Hadad, que é como se fosse seu filho, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da sua doença. Então, ele vai ficar bom da doença. Mas ele não ia morrer da doença. Ele morreu desta pessoa que estava ao seu lado, que com um plano maligno o sufocou e ele morreu. Então, trazendo para a minha vida, quando o Senhor me deu essa palavra, e aí no momento de visita que eu tive com essa pessoa, e fui com a escuta, né, com a fala, essa pessoa teve objetos estressores. E esses objetos estressores, por já ter uma vulnerabilidade na área do coração, levou essa pessoa a ter ali, né, o coração inchar e ir parar no hospital. E mesmo que eu não quisesse aquela pessoa no hospital, o Senhor me disse, eu estou preservando a vida. Porque às vezes nós não queremos ouvir, né, a Deus, não temos habilidade de lidar com as nossas emoções. E por não termos esse discernimento, qual era o plano? Através das emoções, sufocar o coração. Então Deus tinha me dado essa palavra, e quando eu fui para ali para a escuta e ouvi tudo o que tinha acontecido, porque aquela pessoa tinha ido parar no hospital, se estava tudo bem, tomando medicação, né, sendo tratada pelo médico fisicamente, não é? Porque Naamã, ele podia ter sido curado na hora, já tinha uma palavra, mas ele precisava passar pelo processo. Por quê? Porque Deus não queria curar apenas aquilo que era externo, mas dar a Naamã um coração, tirar dele aquela soberba, aquele orgulho, aquela elevação, aquele espírito exaltado. E agora ele um espírito humilde e uma verdadeira adoração ao Deus de Israel. Porque isto é o que nosso Deus mostra que é capaz de fazer, que ele tem os seus processos. Então veja, em oração, numa vida com Deus, ele me deu esse capítulo, né, da palavra de Deus. E quando eu tive essa oportunidade de ir falar com a pessoa, de fazer uma visita, então ali, pela escuta, quando eu cheguei em casa, Deus me deu o discernimento. Nem foi na hora, eu escutei toda a situação. E quando eu cheguei em casa, o Senhor me disse, o Espírito Santo me falou, o diabo quer usar o estresse para sufocar o coração. Então, aquele momento ali, enquanto Deus deixou aquela pessoa no hospital ali, foi um momento de descanso, um momento de proteção, um momento de preservar a vida. Tudo isso, ele alimentou a minha alma, não é? E eu fiquei confiando na palavra, embora tivesse intercessão, embora toda a situação, né, traz ali uma aflição, mas a minha mente estava sob o controle, não estava pelo domínio da dor, não estava desesperada, não estava, embora que a pessoa em si falasse bastante coisa que pudesse
elevasse o cenário, mas como eu tinha uma palavra e eu creio em Deus, eu creio no que sai da boca dele, eu confio nele e eu sei que a decisão que ele tomasse sempre vai ser a melhor. E que eu preciso acolher, crer e continuar caminhando. E foi isso que eu fiz diante dessa vivência. Então, o Senhor não me traz essa palavra por um acaso, para que eu e você possa realmente ter esse discernimento que o adversário, o diabo, o que é contra a vida. Veja, esse homem está fazendo algo que é de Deus, matar uma pessoa. Então, a que reino ele está realizando o desejo e a vontade? É o reino das trevas, que veio para matar, roubar e destruir. Então, deixa eu ler esse capítulo para você. E ficou olhando firmemente para Azael. Por quê? Porque o profeta já sabia qual era a ação dele. O que é que ele iria fazer. Foi ele que provocou a morte do rei. Então, o rei ia ficar bom da doença, não é isso? Mas seria sufocado por este. E ficou olhando firmemente para Azael durante tanto tempo que ele ficou sem jeito. De repente, Eliseu começou a chorar. E Azael perguntou: por que é que o Senhor está chorando? Eliseu respondeu: porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. E continuou: você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel, vai matar os moços, esmagar as crianças e rasgar a barriga das mulheres grávidas. Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Né? Azael está perguntando, é um oficial do rei. Você vê, Amã também estava ali no ambiente com o rei. Irmãos, tome cuidado com pessoas que vêm falar maldade aos seus ouvidos, mas que estão sendo influenciadas pelo reino das trevas. Tem pensamentos maus, está contaminado. Isso aqui é um coração totalmente contaminado. Já estava dentro. Ele não realizou esse plano do acaso. Mas como estamos no reino que conhece o futuro, que revela as ações das pessoas, porque Deus revela. Eu tenho tido experiências muito mais fortes com o Senhor, onde Ele mesmo me mostra o rosto de pessoas e as intenções dos seus corações. Não é? E quando Ele começa realmente a te mostrar, Ele te dá uma estrutura psicológica para quê? Porque, querendo ou não, existe uma construção mental, uma imagem mental aqui na nossa mente. E quando Ele traz a verdade, é desconstruído. Ou seja, a imagem que você tem dessa pessoa, o que você sabe dessa pessoa, não é real. E por Deus é destruída. Para que eu e você não venhamos a ser enganadas. Entende? Teve um sonho mesmo que o Senhor me deu, de uma pessoa beijando o meu ombro. E Ele me mostrava categoricamente o rosto da pessoa. E o Judas é o traidor. É a traidora. Então, falar nos dois gêneros para você não saber se é homem ou se é mulher. Então, veja. A palavra de Deus diz: você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel. Vai matar os moços, esmagar as crianças e rasgar a barriga das mulheres grávidas. Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Perguntou Azael. Eu não sou ninguém. Olha, esse espíritozinho que parece humilde. Parece. Não é de verdade. Não é de verdade. Não é de verdade. E o Senhor Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria. Respondeu Eliseu. Azael voltou até o lugar onde estava o rei Ben-Hadad. E este lhe perguntou: o que foi que Eliseu disse? Ele disse que o Senhor vai ficar bom. Com certeza, respondeu Azael. Vai ficar bom da doença, mas ele ocultou que o Senhor disse que ele iria morrer. Veja, o Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. Porque a pergunta dele é se ele iria ficar bom da doença ele iria.
mas ele iria morrer. E Azael, ele usou aqui, como nós estamos vendo, um cobertor, molhou bem e com ele sufocou o rei. E Azael ficou no lugar de Ben-Hadad como rei da Síria. Então veja, como as pessoas ao nosso redor podem estar suscetíveis a influências do reino espiritual, do mal, do próprio Satanás. Por quê? Porque a palavra de Deus nos revela, quando Pedro ele fala e Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque o diabo ele não leva em consideração as coisas de Deus. As coisas de Deus. Então, essa morte aqui foi provocada por alguém que tinha ambição, que não tinha verdade e que tinha contaminação. Uma casa ideal para uma influência maligna. Mas eu oro em nome de Jesus para que todo o espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito da morte, o espírito da violência, o espírito da destruição, agora no nome de Jesus caia por terra e toda a verdade venha à tona, que tudo aquilo que está inconsciente da igreja de Cristo, do povo de Deus, porque nós estamos num reino ao qual há revelação, a qual há luz e a qual há verdade. Nós não estamos no reino do engano, então assim, que Deus possa nos revelar as obras das trevas e que no nome de Jesus clamamos ao nosso Rei que Ele possa destruir as intenções, os planos, as forcas e aquilo que o diabo tem preparado e levantado contra a igreja de Jesus Cristo. Que os seus planos sejam frustrados em nome de Jesus. Igreja, não vamos esquecer. Não vamos esquecer como manter a saúde da nossa mente, nós que cremos em Jesus Cristo. Oração, jejum, intercessão, louvor, meditação na palavra. Não mudou, não mudou, não mudou. O Espírito Santo está me trazendo agora. Jesus, eu vou tentar passar, veja, a discordância na palavra de Deus. Quantos anos se passaram e ela permanece de pé? A coerência, concordância. Então, veja, para tentar explicar o que o Espírito Santo quer que eu fale. Numa universidade, você vai ter várias aprendizagens. Lá, aqueles que vêm trazer esse ensino, esses pensamentos e esses deuses, nas próprias teorias que os próprios homens criaram, há uma discordância entre si. Há coisas que os homens observaram e que é verdade, está na palavra. A transformação do ser humano pela renovação dos pensamentos, por exemplo. Então, existe terapias, por exemplo, que vai trabalhar com a aprendizagem da sua mente e com o seu comportamento. Mas a palavra de Deus fala sobre isso. Sobre a mudança de vida, pela renovação da nossa mente. Então, experimentaremos uma transformação à boa, perfeita e vontade de Deus. Então, essa desconstrução mental, essa aprendizagem mental que nós tivermos ao longo da vida, por influências externas, de amigos, de ambiente, de cultura, acreditamos que aquilo era verdade e seguimos. Até ser desconstruída essa imagem mental, essa aprendizagem mental pelas palavras de Deus. Então há coisas que os seres humanos observaram e que é real, tá na palavra. Mas há coisas que eles discordam. Então vejam, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Quem é que guia a minha vida? A palavra de Deus, porque há concordância. Não tem confusão, não tem incoerência. Então, como é que eu vou me converter? É diferente de você ter uma profissão física. Tenha isso na sua mente. Profissão física é diferente do espiritual. Uma pessoa que cuida da saúde da mente, de uma alteração que você pode estar vivendo hoje na mente, ela não te dá e ele não te dá conselho. Ele te ajuda a se conhecer, ele te ajuda no autocuidado, ele te ajuda de várias formas, fisicamente, das áreas afetadas no seu cérebro. Mas ele não te dá conselho,
Ele não guia a tua vida. Quem guia a tua vida é o teu relacionamento com Deus. E o conselho do conselheiro Espírito Santo. E é aí onde nós temos nos perdido. Se andarmos por conselho de outros ensinamentos. Como eu vou me dobrar ao monte de ensinamentos que discordam entre si? Não há uma concordância entre eles. Mas aquilo que eles falam, que eu vejo que está na palavra, já é o que eu pratico na minha vida. Então, o que primeiro um cristão, alguém que entregou a vida a Cristo, tem que saber, tem que estudar, tem que ter na sua mente, na estrutura da sua mente, a palavra de Deus. Então, nós nos convertimos a eles. Mas eles que têm ouvido da boca de pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem Jesus, não praticam a palavra. Então, por meio da boca dessas pessoas que às vezes do seu imaginário ou por causa do sofrimento tiveram percepções erradas, porque veja, eu não ando sobre o mar sem a palavra de Jesus, porque eu sou uma ser humana. Eu não tenho poder para andar sobre a tempestade, sobre o mar e sobre as ondas. Jesus precisa dizer, venha, venha. E aí eu tenho uma autorização, eu tenho uma palavra. Então, eu sabia do desfecho de toda a história sobre o levante, sobre a ameaça de morte, porque Jesus falou para mim que ia ter a vida e que eu não me preocupasse. Que a minha oração tinha sido atendida, tinha sido escutada, de muitos anos de vida e de um novo coração. Então eu tinha uma palavra, não é algo que eu disse vai acontecer, não, é algo que eu desejava, que eu orei e que o Senhor liberou a palavra. Você entende? Então como eu vou me converter a ensinamentos onde não há concordância? Então essas pessoas conhecem deuses, já praticam, já adoram, têm a sua estrutura mental. Mas o que aconteceu na estrutura mental, porque pra gente entender, na estrutura mental de Nabucodonosor, o que aconteceu na estrutura mental de Naamã? Eles conheceram a Deus, conheceram a soberania de Deus, conheceram o poder de Deus. E aonde que a igreja, que o Espírito Santo de Deus me falou, e ele tá lembrando agora, tem perdido a sua autoridade? Na rebelião. Na rebelião. Na soberba gospel. Eu tenho professores na sala de aula. Eu tenho um Senhor, é Jesus Cristo. Mas eles são autoridades daquele ambiente. Se eles não me pedirem para adorar outros deuses, eles são autoridades onde eu tenho que obedecer, eu tenho que ser submissa. Não uma submissa contrário à palavra de Deus. Mas dentro dali do que eu estou fazendo na universidade. Eu tenho meu esposo que tem uma palavra sobre a vida dele e eu sou mulher e tenho uma palavra sobre a minha vida. Então, como é que eu vou gritar com o governante? Como é que eu vou gritar com os presidentes? Como é que eu vou abrir a minha boca e falar tudo o que eu acho ou o que eu penso de maneira sem controle na minha língua? Então, aí a igreja perde a autoridade. Por quê? Porque não estão sendo humildes. Não estão indo buscar em Deus a estratégia para lidar com as situações. Deus é soberano. Então, por que Moisés tem que falar para Faraó o que Deus mandou falar? Falando uma linguagem, trazendo para hoje, para libertar o povo. Essa aqui é a vontade de Deus. Falar a palavra de Deus é uma coisa. Falar com rebelião, você fere, você xinga. Isso é rebelião. É diferente de você dizer, Deus, na sua palavra, é assim, assim. Aquele insubmisso ou aquela pessoa dura de coração que não quer obedecer a Deus, vai experimentar o poder de Deus, porque o poder de Deus é soberano. Outra coisa que o Espírito Santo falou, minha filha, quando eu estava conversando com Moisés na sarça, no encontro com Moisés, ninguém sabia daquilo que eu já havia planejado no meu coração. Então, quando Deus te dá uma palavra para você liberar, não é se lá no Rio de Janeiro vai ouvir, se lá nos Estados Unidos vai ouvir. Não, Deus liberou. E você libera, porque você está liberando o que o céu vai fazer, Ezequiel. O que o céu vai fazer, Moisés. Então, não é sobre as pessoas que estão vendo, não é sobre as pessoas que estão escutando, mas é sobre o que Deus está falando. E o que Deus está falando é o que vai acontecer.
Então, quantas pessoas ali, o Egito estava tendo aquele movimento da mão poderosa de Deus agindo para libertar o povo do sofrimento, para libertar o povo da opressão, para libertar o povo daqueles muitos trabalhos, para destruir as fortalezas mentais que Faraó estava construindo nas suas mentes. Para trabalhar. Então estava vindo ali no Egito, maravilhas, poder, Deus interferindo. Pessoas ali não sabiam da conversa de Moisés e quem? Faraó. Da liberação da palavra. Você está entendendo que independe de quem está ouvindo, porque vai acontecer o que Deus falou. Ele escolheu você, ele falou para você, então libere a palavra. E o físico vai se subordinar. Seja trazido para nós o teu reino. Que reino está aí? É o reino de Deus? É o reino de Deus? Que o teu reino esteja na minha casa. Que o teu reino esteja na minha empresa. Que o teu reino esteja no meu ministério. Que o teu reino esteja nas minhas finanças. Não é o reino de confusão, de briga, de morte. Esse reino não é o de Cristo. O reino de Cristo é vida. O reino de Cristo é verdade. O reino de Cristo não é mentira. Você entende o discernimento que o Espírito Santo está trazendo para minha mente e para sua mente? Porque quando Deus me chamou para falar a sua palavra, Ele falou. O que eu te disser, fala. Fala, libera. Então ele diz exatamente o que eu tenho que falar e eu só venho aqui e libero. Não importa se alguém lá no Rio de Janeiro, ou alguém em Natal, ou alguém em Brasília, não está ouvindo o que Deus está falando. Eu ouvi e eu estou liberando. Porque a glória é de Deus, não é para o ser humano. O poder é de Deus. Então quando você ora por um vulnerável, quando você ora por alguém que você nem está próximo, mas que você sabe, o Espírito revelou que estão debaixo de opressões e você clama para que o reino de Jesus venha fazer uma intervenção na terra, tu acha mesmo que Deus não vai ouvir? Mas o problema é que estamos confiando em homens e estamos descartando que há um Deus que vê todas as coisas e que há um poder, um Deus todo-poderoso e que nada pode ficar de pé diante da sua vontade, da sua soberania. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.